Eu vou contar hoje para vocês, crianças, chama A Reconstrução dos Muros. Essa história está lá no livro de Neemias. Na terra de Suzã, no palácio do rei Artaxerxes, morava Neemias, que era copeiro do rei. Um certo dia, Neemias recebeu a visita do seu irmão Hanani e de outros irmãos lá da cidade de Jerusalém. Quando eles chegaram, começaram a contar em que situação estava a tal da cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém morava o povo de Israel, o povo que Deus havia escolhido para serem o seu povo. Mas eles haviam desobedecido e por isso Deus tinha permitido que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E toda a cidade de Jerusalém havia sido destruída. E Hanani estava ali contando para Neemias a situação da cidade. Todos os muros estão caídos, Neemias. Toda a cidade está destruída. E enquanto ficaram ali conversando com Neemias, o coração de Neemias se entristeceu pelo seu povo e pela sua cidade. Ficou com o coração doído. E então colocou-se na presença de Deus e orou: Senhor, ouça a oração do teu servo, que eu faça a favor do povo de Jerusalém. Senhor, nós sabemos, eu confesso que eu e nossos pais pecaram, não cumprindo, não obedecendo os teus mandamentos que o Senhor entregou para Moisés. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, lembra da aliança que o Senhor fez conosco. Pai, nós te pedimos, perdoa-nos. Dá-nos uma oportunidade, Senhor, de reconstruir os muros de Jerusalém. Todo o povo, Senhor, está desprotegido na cidade. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós. E enquanto Neemias ali orava pelo povo de Jerusalém, o rei Artaxerxes observou que Neemias estava com um semblante triste e perguntou para Neemias o que estava acontecendo, uma vez que Neemias não estava doente. Então era algo que estava no coração de Neemias. Me diz, Neemias, o que está acontecendo? Se não está doente, há alguma tristeza no seu coração. É verdade, rei. Eu estou com meu coração entristecido por causa do povo de Jerusalém. Fiquei sabendo que lá na cidade onde os meus pais estão enterrados, toda ela está destruída. Todos os muros estão caídos, os portões queimados. E o rei perguntou para Neemias o que ele queria. E quando Neemias ouviu o rei perguntando isso, rapidamente Neemias orou a Deus e respondeu ao rei: se for do agrado do rei e me deixar ir até Jerusalém para reconstruir os muros. E o rei só perguntou quanto tempo Neemias demoraria lá. E Neemias lhe disse uma data de retorno. E o rei autorizou Neemias voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E mais, Neemias perguntou ao rei se ele não poderia dar algumas cartas para entregar aos governadores, donos das florestas, para que lhe dessem madeira para os portões da cidade. E o rei deu-lhe as cartas que Neemias estava lhe pedindo. E assim começaram os preparativos de Neemias para retornar a Jerusalém, com o projeto que Deus havia colocado em seu coração.
o projeto de reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade onde Deus tinha colocado ali o seu povo. Na viagem, Neemias estava com o seu coração confiante que todos os governadores dariam a ele as madeiras necessárias. Por isso, em cada lugar que Neemias passava, ele entregava ali a carta que ele havia recebido do rei. Em todos os lugares por onde ele passava, ele ia entregando as cartas, dizendo que o rei Artaxerxes havia concordado que Neemias fosse até Jerusalém. E um a um foi entregando ali as cartas, e os governadores foram lhe entregando as madeiras necessárias, para que quando ele chegasse em Jerusalém, tivesse ali também todo o material necessário para a reconstrução. Mas quando Sambalate, o governador de Samaria, e Tobias, o governador de Amon, ficaram sabendo do projeto de Neemias, não gostaram nem um pouco que Neemias viesse fazer um bem para Jerusalém. Fizeram oposição ao projeto de Neemias. Mas Neemias continuou confiante sua jornada, confiante e com esperança que o Deus Todo-Poderoso, aquele que havia respondido a sua oração a respeito do rei, continuava sua viagem, crendo que Deus estaria com ele em todas as situações. Quando Neemias chegou em Jerusalém, de fato, constatou que todos os muros da cidade estavam destruídos. Não contou a ninguém da cidade qual era o projeto que Deus havia colocado em seu coração. Saiu à noite para inspecionar, de fato, tudo o que tinha que ser feito ali. Andou de ponta a ponta, observando todos os detalhes. Em nenhum momento Neemias perdeu a esperança, o ânimo, a alegria de seu coração, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era com ele. Deus já havia abençoado ele com as madeiras, com as cartas. Mas Tobias e Sambalate estavam irritados com tudo isso. Quando Neemias retornou dessa investigação que fez em toda a cidade, tudo aquilo que precisava ser feito, convocou todos os seus irmãos, todos os chefes de família e começaram a grande obra de reconstrução dos muros de Jerusalém. Todos começaram a trabalhar e trabalhavam muito, dia após dia trabalhando para que esta grande obra da reconstrução dos muros de Jerusalém fosse concluída. Passavam dias e dias trabalhando, mas em poucos momentos, Sambalate e Tobias, quando viram que o povo estava trabalhando, primeiramente começaram a dizer que não ia dar certo, mas quando viram que o povo estava animado, trabalhando muito, então pensaram em fazer algo para que eles desanimassem. Reuniram vários inimigos. E assim, então, Neemias, vendo a oposição, as intrigas que Sambalate e Tobias estavam fazendo, colocou guardas
Neemias colocou guardas armados, porque haviam orado a Deus e Deus havia orientado o que eles deveriam fazer. Colocaram guardas armados para vigiar a obra. E o povo que estava construindo sequer trocavam de roupa para dormir. Também uns trabalhavam com uma mão e com a outra seguravam a arma para se defender, para defender a sua família, para defender esse projeto de reconstrução dos muros. E assim, o Senhor deu vitória a Neemias. Em 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Deus deu assim vitória a Neemias e a todo o povo que estava envolvido nesse projeto maravilhoso para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E você, criança, se você quiser conhecer mais detalhes sobre a história de Neemias, você pode abrir a sua Bíblia e procurar na Bíblia mesmo um livro chamado Neemias. E você pode conhecer os detalhes mais a fundo dessa linda história de vitória sobre a vida de Neemias, que orou, que se importou a respeito da sua cidade e do seu povo.